Você tem uns trabalhadores que parecem bem fortes aqui, senhor. Eu poderia oferecer $40 por 2 brancos e 50 pelos negros. Esse talvez seja um dos episódios mais desconfortáveis de South Park. E, ao mesmo tempo, um dos mais inteligentes já feitos. Porque, de cara, a premissa parece só mais uma loucura típica da série. Bebês viciados em crack, sendo colocados para competir como se fossem atletas profissionais. Só que, quanto mais a história avança, mais você percebe que isso aqui não é só absurdo gratuito. É uma crítica bem direta a algo que existe de verdade. E talvez a parte mais interessante disso tudo seja o Kyle, porque entre todos os personagens, ele sempre foi o mais ético, o mais crítico. Então, por que exatamente ele entra nesse esquema? Em que momento ele começa a justificar algo que claramente é errado? E, mais importante ainda, por que essas justificativas soam tão familiares? Além disso, tem mais uma coisa. Essa história inteira tem um paralelo muito claro com o mundo dos esportes reais, mas não é algo que o episódio joga na sua cara logo de início. Ele vai te conduzindo até você perceber sozinho. Então, o que a gente vai fazer aqui é acompanhar essa história, do começo ao fim, entendendo cada decisão, cada absurdo e, principalmente, o que tudo isso quer dizer. A história começa de um jeito bem típico, quase inocente até. Stan e Kyle estão no sofá, rindo de um episódio de Terrance e Phillip, aquele humor completamente idiota, que é uma sátira da própria série. E é justamente aí que o episódio te pega desprevenido, porque, do nada, vem o corte. A cena muda completamente de tom e entra em um comercial. Só que não é qualquer comercial, é uma paródia direta daqueles anúncios super dramáticos, com música triste, mostrando animais abandonados e pedindo doações. Só que aqui, não são animais, são bebês. Bebês viciados em crack. E o mais pesado é que esses bebês não usam droga, eles já nascem viciados, porque as mães usaram crack durante a gravidez. Ou seja, eles já começam a vida numa situação que eles não têm controle nenhum. South Park pega bem pesado aqui. E o contraste é brutal. A trilha melancólica, as imagens pesadas, os closes desconfortáveis, tudo ali é feito pra te fazer se sentir mal. Não é nada sutil, é manipulação emocional direta. E o episódio sabe disso. Tanto que a reação do Kyle é imediata. Ele não consegue nem olhar pra tela direito e já começa a entrar em desespero. E antes que você perceba, já tomou uma decisão. Ele vai ajudar aqueles bebês. Veja essas imagens. Eles precisam de você. Cara, eu não aguento, preciso ser voluntário. Motivado por esse impulso, o Kyle vai direto pro hospital. E o episódio mantém um clima pesado que começou no comercial. A enfermeira vai guiando ele pelos corredores, explicando que tem muitos bebês abandonados, que falta gente pra ajudar. E tudo ali reforça aquela sensação de tristeza, quase como se o episódio quisesse garantir que você ainda tá emocionalmente envolvido. Só que, de repente, entra o Cartman, do nada. E isso já quebra completamente o clima, porque não faz o menor sentido o Cartman estar ali, sendo voluntário, todo certinho, como se fosse a pessoa mais bondosa do mundo. O Kyle percebe isso na hora, e o detalhe que entrega tudo é simples. O Cartman tá com uma câmera, então não tem como ignorar. O que você tá fazendo aqui? Estou doando meu tempo, Kyle. O jovem Eric tem vindo todos os dias nas últimas 2 semanas, Deus o abençoe. O Kyle, então, decide seguir ele. Ele observa de longe, desce pelo elevador, segue o Cartman até o lado de fora. Daí, começa a ver outras peças entrando no jogo. Primeiro o Craig, depois o Clyde, todos agindo como se estivessem trabalhando em alguma coisa. E quanto mais o Kyle segue, mais estranho fica. Até que eles entram num prédio aleatório da cidade, com o Kyle indo atrás, já sabendo que o que ele vai encontrar ali provavelmente não tem nada a ver com voluntariado. E quando ele finalmente entra no prédio, o que tem lá consegue ser pior do que ele imaginava. O Cartman, o Craig, o Clyde e até o Butters estão lá dentro, organizando fitas, editando vídeos. E quando o Kyle confronta eles sobre aquilo, vem a revelação. Aquilo não é voluntariado coisa nenhuma, é um negócio. A tal da Associação Atlética dos Bebês Viciados em Crack. E o Cartman explica tudo, como se fosse a ideia mais genial já criada. Cartman fala que eles simplesmente pegam bebês viciados, colocam uma bola com crack no meio e deixam os bebês brigarem por ela. Daí filmam tudo, sobem na internet e pronto. Audiência, dinheiro e crescimento garantido. Simples assim. E o mais absurdo é que, na cabeça do Cartman, isso não só é aceitável, como é uma situação onde todo mundo ganha. E quando o Kyle tenta sair fora, o Cartman solta a frase que muda tudo. Eles já fizeram mais de $1.000 em poucos dias. E então a coisa começa a virar, porque o Kyle para, hesita por um momento, e antes que você perceba, ele já tá sendo puxado pra dentro daquilo. Inclusive, com uma das piadas mais clássicas do episódio. Podemos usar você. Por que precisam de mim? Precisamos de um judeu para contabilidade. E por mais que o Kyle ainda esteja desconfortável, ele não vai embora. Pelo contrário, o próximo corte já mostra o quanto esse negócio cresceu rápido.
E a melhor forma que o episódio encontra pra mostrar isso é com uma cena completamente exagerada no restaurante Dennis, que, aliás, é uma paródia direta do filme A Rede Social, aquele sobre a criação do Facebook, cheio de cenas em ambientes barulhentos, música alta e gente falando de negócios como se fossem revolucionários. Só que aqui não é o Zuckerberg, é o Cartman. E a cena mostra tudo isso. Eles entram no restaurante, são tratados como celebridades, não pegam fila, tem mesa reservada. Tudo isso enquanto toca Black Eyed Peas no fundo, bem alto. E o Kyle tá ali, no meio disso, observando aquilo, absorvendo e, aos poucos, aceitando. Porque, enquanto o Cartman fala sobre transformar aquilo em um esporte de verdade, trazer o Slash pra tocar no intervalo, fechar um acordo com a EA Sports, o Kyle já tá começando a construir justificativas na própria cabeça. Ele não diz diretamente, mas já pra perceber. E esse é o momento mais importante dessa parte da história, porque não é só sobre o negócio crescendo, é sobre o Kyle mudando. Pela primeira vez, ele não só tolera um plano do Cartman, como entra nele. E isso ajuda os bebês viciados. É como ser voluntário, mas ganhando um pouco por fora. E é logo depois disso que vem, talvez, a parte mais importante de todo o episódio. Porque aqui não é mais sobre o que o Cartman tá fazendo, é sobre o que o Kyle começa a se tornar. A cena é simples. O Kyle aparece na casa do Sten, entrega o dinheiro que devia e ainda paga juros. O que, por si só, já é estranho. Até porque dá pra sentir que ele tá meio orgulhoso de tudo aquilo, como se ele tivesse descoberto algo incrível. E aí ele começa a explicar. Fala que arrumou um trabalho, que tá ganhando dinheiro, que é algo legal. E puxa o Sten pra ver. Então mostra os vídeos, os bebês brigando pela bola. Tudo aquilo que, alguns minutos atrás, parecia absurdo. Só que agora, ele tá ali defendendo. E no começo, até parece uma tentativa sincera. Ele fala que os bebês estão recebendo atenção, que antes eles não tinham nada, que agora, pelo menos, estão sendo vistos. Só que o Sten não responde, ele só fica em silêncio, e esse silêncio pesa. Porque o Kyle começa a falar mais, e quanto mais ele fala, mais dá pra perceber que ele não tá tentando convencer o Sten, ele tá tentando convencer a si mesmo. E isso fica ainda mais claro na outra cena, quando ele volta enquanto o Sten tá jogando videogame. Kyle continua a falar, insiste, tenta reorganizar o argumento de um jeito que faça sentido, como se estivesse montando a lógica ali na hora. Ele fala que os bebês já estão naquela situação mesmo, que alguém faria aquilo de qualquer jeito, mas nesse momento vem a frase do Sten, que quebra ele no meio. Acontece que não fomos nós que viciamos em crack. Isso é culpa das mães deles. Tenho certeza que o Cartman diria o mesmo. Eu não pareço Carmen, cacete! E aquilo atinge o Kyle. Porque não é só uma crítica, é um choque de realidade. E pela primeira vez, o Kyle percebe o que tá acontecendo, mesmo que ainda não admita totalmente. E se até agora o episódio ainda deixava espaço pra você tentar rir da situação, é aqui que ele meio que tira esse conforto de vez, porque a próxima cena muda completamente o clima. Acompanhamos o Cartman e o Butters indo até uma casa simples, numa parte mais pobre da cidade. E quando a porta abre, a gente conhece a mãe, grávida e viciada, tentando explicar que não consegue parar, mesmo sabendo exatamente o que isso vai causar pro filho. Esse é um daqueles momentos em que South Park desacelera de propósito, te forçando a encarar a situação sem filtro. Só que o Cartman não vê nada disso. Pra ele, aquilo é uma oportunidade. E aí vem a virada. Ele senta, abre a maleta e começa a falar como se estivesse recrutando um atleta promissor. Ele oferece uma bolsa completa, fala sobre o futuro do bebê dentro da associação e pergunta, sem o menor filtro, se a criança é menino, menina ou tão deformada que não dá pra saber. É absurdo, mas desconfortavelmente engraçado. Já sabe se seu filho é menino ou menina ou tão deformado que nunca vai dar pra saber. E quando a mãe pergunta o óbvio, quanto eles vão lucrar com o filho dela, a resposta do Cartman vem com naturalidade. Ele não vai ser pago, porque simplesmente não pode. São as regras. Regras que, detalhe, ele mesmo criou. E aí, como se não fosse suficiente, vem a fala final. Em vez de pagar, ele simplesmente oferece que como benefício. Não posso dar dinheiro a você, eu sou filho, mas eu posso te oferecer um pouquinho de... Na cena seguinte, o Cartman já tá completamente inserido no papel de empresário. Ele tá no escritório, dando ordens, tratando aquilo como um negócio sério. E enquanto isso, o Kyle chega, visivelmente incomodado. E dessa vez ele não tá só desconfortável, ele quer respostas. Então joga os documentos na mesa e vai direto ao ponto. No acordo com a EA Sports, eles estão cedendo a imagem e o nome dos bebês, mas os bebês não vão receber nada. Então o episódio faz algo muito interessante. Porque, pela primeira vez, o Kyle verbaliza o problema de forma clara. São eles que estão jogando. São eles que estão sendo usados. Então, por que eles não recebem nada? E a resposta do Cartman vem automática. Mais uma vez, ele diz que eles não podem ser pagos. Tá nas regras. Simples assim.
E o mais absurdo é que, quanto mais você pensa nisso, mais você percebe que essa lógica não é tão absurda assim no mundo real. É só uma regra criada por alguém, sendo usada para justificar um sistema inteiro. Ou seja, o sistema não é injusto por acidente, ele foi construído para ser assim. Só que aí o episódio quebra essa tensão da forma mais South Park possível. O Kyle questiona sobre o dinheiro, pergunta para onde foi a grana, e o Cartman simplesmente mostra uma banheira de hidromassagem, cheia de molho do KFC, e eles entram nela, tratando aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, inclusive chamando de Putin, numa tentativa absurda de dar um ar sofisticado pra algo ridículo. E é engraçado, mas também é meio desconfortável, porque essa é a piada. Eles dizem que a empresa é no profit, que não tem lucro, mas estão literalmente mergulhados em um luxo inútil. E isso não é exagero. É uma paródia bem direta de organizações que se escondem atrás de regras, termos técnicos e discursos bonitos, enquanto, na prática, continuam lucrando e explorando do mesmo jeito. O episódio deixa bem claro que o problema não é só o Cartman, é o sistema inteiro. Fritas do McDonald's e molho do KFC. Os franceses chamam isso de poutine. Então o episódio dá um passo além, porque ele para de só insinuar a crítica e começa a escancará-la, com o Cartman indo direto na fonte. E aí vem uma das cenas mais pesadas do episódio. Ele vai até uma universidade, vestido literalmente como um dono de escravos do sul dos Estados Unidos. Entra no escritório, começa a elogiar os trabalhadores, aponta para os atletas da universidade e chama eles de escravos. E quanto mais ele fala, mais absurdo fica. Só que o mais estranho é que, por trás de tudo aquilo, existe uma lógica que faz um pouco de sentido. Porque o que ele tá perguntando, no fundo, é simples. Como aquela universidade consegue lucrar tanto em cima dos atletas, sem pagar nada a eles? E a reação do diretor é de puro choque, claro, porque a linguagem do Cartman é exagerada, ofensiva, completamente fora de qualquer padrão aceitável. Mas esse exagero é proposital. É quase como se o episódio estivesse forçando você a encarar a comparação de um jeito que você normalmente evitaria. Porque quando você tira os termos bonitos, quando você remove as justificativas institucionais, o que sobra é um sistema onde quem gera valor não recebe. E é exatamente isso que a série está criticando. Nesse ponto, a analogia fica explícita. Os bebês viciados são os atletas universitários, pessoas que produzem entretenimento, geram dinheiro, movimentam uma indústria inteira, mas que, por regra, não podem ser pagos. E não é porque não existe dinheiro, é porque existe uma estrutura que impede isso. Este país foi fundado nos ideais de que uma corporação não pode ter todos os escravos enquanto o resto de nós continua na pobreza. Dane-se, senhor, estou indo embora. E enquanto tudo isso tá acontecendo, o episódio corta pra uma das subtramas mais aleatórias e ao mesmo tempo mais interessantes. O Craig e o Clyde recebem uma missão simples: conseguir o Slash pra tocar no intervalo dos jogos. E no começo, isso parece só mais uma piada qualquer. Afinal, o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, é tratado como se fosse uma presença meio constante, alguém que simplesmente aparece em todo tipo de evento. O Cartman até fala dele com a maior naturalidade do mundo, como se fosse totalmente normal conseguir o Slash pra tocar em qualquer lugar. E ninguém questiona muito isso, pelo menos não no início. Só que aí a coisa começa a ficar estranha, porque eles tentam encontrar o Slash, e ele simplesmente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Um show aqui, um em outra cidade, um em outro país, tudo no mesmo dia. E ninguém questiona isso, só aceitam. Até que eles resolvem investigar, e essa investigação leva eles até o correio. E é aí que vem a revelação: o Slash não existe. Ou melhor, ele não existe do jeito que eles acreditavam, porque ele é basicamente uma figura construída, uma espécie de lenda coletiva, inspirada em algo tipo o Papai Noel, um personagem que várias pessoas interpretam, que aparece em vários lugares, porque, no fundo, ele é sustentado pela crença delas. E isso muda tudo, porque essa subtrama, que parecia só um alívio cômico no meio do caos, na verdade encaixa perfeitamente com o tema do episódio. Assim como o Slash, existem coisas que só continuam existindo, porque todo mundo aceita que elas são normais. Sistemas, regras, estruturas, que, se você parar pra questionar de verdade, começam a cair bem rápido. Mas enquanto ninguém questiona, elas continuam funcionando. Como o Slash está em tantos lugares ao mesmo tempo, é porque ele é de faz de conta. Não conta pra eles, Marty. Os pais decidem quando contar aos filhos que o Slash não existe. Então voltamos pra trama principal, com o Kyle tentando fazer algo que, na cabeça dele, resolve tudo. Ele tenta consertar o sistema. E é interessante porque isso acontece de um jeito bem humano. Ele não abandona o projeto, ele só simplesmente para e pensa: ok, talvez isso esteja errado, mas dá pra melhorar. Então ele chega pro Cartman com um plano, uma proposta justa. Eles vão pegar a parte do dinheiro, cerca de 30%, e investir no orfanato pros bebês. Um lugar de verdade, bem estruturado, com tudo o que eles precisam.
Um espaço onde, finalmente, aqueles bebês teriam cuidado, atenção, uma vida melhor. E, por um momento, parece que o Kyle encontrou uma saída, uma forma de equilibrar as coisas. Só que aí vem um detalhe que muda tudo. O Cartman só aceita a sugestão, sem hesitar. E isso já é estranho, mas o motivo é pior ainda. Ele não aceita aquilo porque acha justo. Ele aceita porque isso é bom para a imagem da empresa. Porque gera boa vontade, melhora a reputação, protege eles de críticas. Nas palavras dele, é quase como um escudo moral. Ou seja, até a tentativa de fazer o certo vira uma ferramenta de marketing. E isso desmonta completamente a ideia do Kyle, mesmo que ele ainda não perceba totalmente. Tanto que ele continua tentando se convencer, continua voltando no Sten, tentando explicar, justificar, como se ainda precisasse provar que aquilo tudo faz sentido. Só que, em paralelo, outra coisa desmorona. O Craig e o Clyde chegam com a revelação sobre o Slash. Ele não é real, é baseado numa figura chamada Vanter Slash, uma espécie de versão mitológica. Só que o mais curioso vem logo depois. O Sten olha pra eles e fala que já sabia disso há muito tempo, como se fosse óbvio. Oh, meu Deus. Você sabia? Meus pais me contaram que o Slash não existe quando eu tinha 5. Oh, meu Deus. Então chega um momento que, no papel, era pra ser o ponto alto. O contrato com a EA Sports. Depois de toda a profissionalização do negócio, toda aquela sensação de que eles estavam construindo algo grande, finalmente vem um reconhecimento. Só que não, porque aqui o episódio vira completamente. O executivo da EA começa a explicar o acordo, e no começo até parece tudo normal, mas aí vem a revelação, eles não vão ganhar nada. A EA simplesmente fica com todos os direitos, todo o lucro, e o que os meninos recebem em troca? Experiência. E essa é a frase que define tudo, porque de repente, o que eles estavam fazendo com os bebês acontece com eles. Eles são usados, explorados, descartados, exatamente do mesmo jeito. Eles criaram um sistema injusto, e agora estão sentindo exatamente como ele funciona do outro lado. Bem, rapazes, isso foi muito educativo e tal, mas vamos encerrar com um velho ditado da EA Sports. Caiam fora da porra do meu prédio! E depois disso, não tem muito pra onde correr. O Kyle sai daquela situação já diferente. Não é mais aquele conflito interno cheio de justificativas. Agora é mais direto. Ele entende, talvez não completamente, ainda tentando organizar tudo na cabeça, mas entende o suficiente para perceber que cruzou uma linha. E, pela primeira vez, ele não tenta se justificar, ele só aceita. Aceita que o que eles fizeram foi errado, que o sistema que eles criaram era injusto. E, pior ainda, aceita que eles mesmos caíram nesse mesmo sistema logo depois. É quase como se o episódio desse um passo atrás para respirar, depois de tudo que aconteceu. Só que aí vem a última virada. Eles estão andando, quando dão de cara com algo inesperado. O orfanato, construído, exatamente como o Kyle tinha planejado. E isso quebra completamente a lógica da história, porque não faz sentido. Não teve dinheiro, não teve acordo, não teve construção acontecendo. E mesmo assim, está lá, funcionando. E é aí que o episódio dá outra virada. Dentro do orfanato tem um detalhe escondido. Um chapéu e uma guitarra, do Slash. E essa cena puxa diretamente uma referência a Milagre na Rua 34, um filme clássico onde a história gira justamente em torno dessa dúvida, se o Papai Noel é real ou não. Pra quem nunca viu o filme, basicamente tem um homem que começa a agir como se fosse o verdadeiro Papai Noel, e ninguém consegue provar se ele é só um cara comum, ou se ele realmente é o Papai Noel de verdade. E quanto mais as pessoas acreditam, mais aquela ideia ganha força, até virar algo maior que a própria dúvida. E é exatamente esse tipo de sensação que o episódio recria aqui. Porque, de novo, ele não te dá uma resposta clara. O Slash existe mesmo, ou é só uma construção coletiva que todo mundo decidiu aceitar? Mas no fim, talvez a pergunta nem seja essa. Talvez o mais importante seja o fato de que, quando muita gente acredita em algo ao mesmo tempo, aquilo simplesmente começa a funcionar como se fosse real. Ele existe, galera. E é exatamente nesse ponto que o episódio termina. Sem dar uma resposta definitiva, sem fechar tudo de forma certinha, mas deixando esse misto meio estranho de sensações. Porque, ao mesmo tempo que existe uma crítica bem pesada ali, sobre exploração, sobre sistemas injustos, sobre gente sendo usada, também existe esse elemento quase mágico, difícil de explicar. Como se, no meio de tudo que tá errado, ainda pudesse surgir algo bom, mesmo que não faça muito sentido. E, no fim das contas, esse episódio faz exatamente aquilo que ele prometia lá no início. Ele começa com uma ideia completamente absurda. Bebês viciados jogando basquete e sendo explorados por crianças. Tudo isso soa como só mais uma piada exagerada de South Park, algo feito só pra chocar, pra ser ofensivo. Mas aos poucos, isso muda. E quando você percebe, já não é mais sobre os bebês, é sobre um sistema onde alguém cria valor e outra pessoa lucra em cima disso. Onde existem regras que parecem oficiais, necessárias,
mas que, na prática, só servem para manter tudo funcionando do jeito mais conveniente para quem tá no controle. E é aí que a analogia com os esportes universitários americanos fica impossível de ignorar. Atletas que geram lucro, audiência, patrocínio, e ainda assim não podem receber nada diretamente. Não porque não existe dinheiro, mas porque existem regras dizendo que não pode. E o episódio pega isso e transforma numa versão tão absurda que você é praticamente obrigado a encarar o problema. E os personagens ajudam muito nisso. O Cartman não é só o vilão, ele é o sistema funcionando perfeitamente. Ele cria as regras, justifica tudo, lucra em cima e nunca vê problema nenhum, porque na lógica dele, tá tudo certo. Já o Kyle é talvez o mais interessante de acompanhar, porque ele começa com uma voz de razão, completamente contra. Depois entra, começa a justificar, tenta consertar, até simplesmente quebrar. E esse processo é muito real, porque mostra como é fácil alguém bem intencionado se perder quando tenta surfar dentro de um sistema errado. E o Sten, ele quase não faz nada, mas é justamente isso que torna ele importante. Ele observa, escuta, não entra no jogo, e no fim, funciona como aquele ponto de referência silencioso que te lembra, isso aqui não tá certo. E então chegamos no final. O orfanato aparece, meio que do nada, quase como um milagre. O Slash pode ou não ser real, e o episódio não tenta explicar isso completamente. Ele deixa a ambiguidade ali, como se dissesse que nem tudo precisa de uma resposta lógica. Mas, ao mesmo tempo, o sistema continua existindo. Nada realmente mudou. E talvez seja essa a mensagem mais honesta do episódio. Às vezes, coisas boas acontecem. Às vezes, alguém é ajudado. Mas isso não significa que o sistema em si deixou de ser problemático. E é por isso que o episódio funciona tão bem. Porque ele faz você rir. E logo depois perceber que talvez não fosse pra rir tanto assim. E quando isso acontece, quando uma sátira consegue te deixar meio desconfortável depois, normalmente é porque ela acertou em cheio. Se você curte esse tipo de análise, tem mais vídeos aparecendo aí na tela que seguem exatamente essa mesma linha, destrinchando episódios que parecem simples, mas escondem muito mais coisa por trás. Dá uma conferida, tenho certeza que vai gostar. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Dito isso, muito obrigado por estar comigo até aqui, e nos vemos na próxima. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to call me my swagger. I'm on that next shit now.